Olá, bem-vindo ao Simprocast, o podcast do Simpro. Eu sou a Aline Bertoldo e hoje nós iremos abordar um tema muito importante para pais, professores, educadores, gestores e estudantes, que é a escola livre das telas. E para isso, convidamos aqui uma psicóloga e uma professora. Estamos aqui, então, com a Leila Linguanotti, que é professora de arte no ensino fundamental e ensino médio, e com a psicóloga Rosa Maria Cardoso, que soma anos de conhecimento e atendimento em psicologia clínica e escolar. Bem-vindas, meninas. Muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada. Agradeço. E assim, esse tema importante, relevante e novidade, né, para o ano de 2025. E eu já começo perguntando a vocês, primeiro para a Leila e depois para a Rosa, a opinião pessoal de vocês sobre essa lei, né, que foi sancionada aqui no dia 13 de janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E essa lei impede, então, o uso de aparelhos eletrônicos, né, smartphones, em escolas públicas e particulares. Leila, qual a sua opinião? Bom, quando surgiu a lei, foi assim, todo mundo assim, uau, que demais, né? Mas já existia uma proibição em sala de aula, né? Então, nós, professores, já ficávamos ligados com essa questão. Olha, não pode celular. Mas quando veio a lei, veio para bater um martelinho ali. Falar, realmente, não pode mais usar o celular em sala de aula. Então, eu acredito que eu e todos os meus colegas, assim, vibramos muito com essa... como que eu posso dizer? Assim, essa afirmação do que a gente já exigia dos alunos. Uhum. E para você, Rosa? Com certeza. Sempre as escolas trabalharam no sentido da conscientização de como usar o celular. Uhum. E como sempre, não é? Alguns levavam os seus celulares, às vezes tentavam usar na sala de aula, mesmo com a conscientização das famílias, com a conscientização dos alunos. Uhum. Como veio em forma de lei, parece que todas as escolas ganharam mais força, no sentido também da afirmação disso para as famílias, do quanto é necessário que o mundo escolar fique um pouco longe, que não seja para fins pedagógicos, é lógico, o celular. E na opinião de vocês, quais são os impactos do uso do smartphone aí pelos alunos nessa dinâmica da sala de aula? Leila? Bom, primeiro é a questão da atenção, né? Foi um dos focos, assim, uma das coisas que a gente mais percebe. Porque como eles estão muito habituados a usar as redes sociais, e é tudo muito rápido nessas redes sociais. Então, as pessoas passam o vídeo ali, né? Então, aquele TikToker que eles escutam, veem, né? O Instagram que tem aquela barra de rolagem, eles vão. Uhum. E aquilo não é interessante, vai passando, né? Acelera o áudio, acelera o vídeo. Uhum. E na sala de aula, você não tem como acelerar o professor e nem não tá gostando, sim, passa o professor. Então, dava uma folguinha, ele já mexia ali no celular. Porque hoje em dia eles levam um estojo enorme e que eles dão um jeito de colocar o celular ali. E aí é o professor virar e eles estão mexendo no celular. As estratégias, então. Não, eles têm várias estratégias que eles dão conta de a gente nem ver, já tá usando. Nem percebe. Uhum. Então, isso é um ponto, assim, que alterou muito essa dinâmica da sala de aula, que é a questão atencional. Entendi. E agora para a Rosa. Rosa, do seu ponto de vista, o celular, ele tira essa capacidade do aluno se concentrar em sala de aula? Nem sempre as pessoas conseguem ter uma atenção concentrada, não é, com o celular. Uhum. Tem algumas pessoas que podem ter essa multitarefas, mas é muito difícil. Uhum. E o que nós percebemos que com esse mundo rápido, né, como estava sendo colocado, o mundo digital, tudo é muito acelerado. Né? E para estudar, precisa de tempo, precisa de concentração, precisa de uma capacidade de espera. Espera para que as coisas aconteçam, espera para que esses conteúdos se consolidem. Então, isso interfere, sim, na dinâmica de sala, porque perde o foco. Inclusive, tem muitas causas, às vezes, né, de TDAH e muitos diagnósticos de TDA, né, que
que tem a influência desse meio social e do ambiente onde se vive, onde se usa muito o celular. Por essa questão de aceleramento mesmo. Você pode perceber, se você está lendo um artigo num celular ou no notebook, a gente tem às vezes a mania de ler o início e partir e pegando os pedaços e ir até o fim, não é? Porque você quer chegar logo ao final. É verdade. E numa sala de aula, é lógico que o professor, a gente pode perceber que o tempo de concentração do aluno hoje diminuiu bastante, até por essa questão. O aluno consegue manter a atenção em 20 minutos, 25 minutos. Então, por isso que o professor, ele dá uma pausa, ele quebra um pouquinho para que venha novamente a concentração. São as estratégias que se usam, né, em sala de aula. Mas interfere na aprendizagem, porque estudar exige tempo, exige esforço. E o mundo digital, o mundo do celular, é tudo muito rápido. Isso. A gente está falando em relação à aprendizagem, né? E em relação ao comportamento social? Muito interessante a sua pergunta, né? É lógico que nesse mundo globalizado, nesse mundo digital, o que a gente percebe? Que os adolescentes estão cada vez mais, e crianças, tendo influência desse mundo digital. O próprio celular, ou as redes sociais, eles têm os algoritmos, não é? Então, eles vão se apropriando desse conteúdo do seu interesse. Então, aí, nos comportamentos, o que a gente percebe? Nós falamos de bolhas sociais, né? Que essas crianças, elas são, às vezes, infelizmente, mais educadas pelas redes sociais. Nossa, isso é muito preocupante. Muito preocupante. E criança e adolescente precisa da presença do adulto, né? E eles estão cada vez mais se sentindo mais inseridos neste mundo virtual. E aí nós vamos falar de modelos de comportamento, porque como esbolha, eu só me relaciono com aquele que é igual. Existe um modelo de perfeição, né? Que o celular, através das suas redes, mostra, através dos filtros e tudo mais, um mundo muito belo. Só que o mundo não é tão belo assim, né? O mundo exige o relacionar-se com o outro. E, às vezes, o relacionar-se no virtual é muito mais fácil. Por isso que a gente vê muito, às vezes, cyberbullying, não é? Através das redes. Então, nós percebemos, assim, que quanto mais nós estivermos presentes, né? Família e escola, na vida dessas crianças, adolescentes, nós estaremos realmente formando. Porque a formação do virtual é um mundo irreal. Sim. Não é um mundo nosso presente. Então, ele não sabe, às vezes, lidar com frustração, porque tudo é imediato, tudo eu tenho, né? E esse modelo de se relacionar com pessoas que são muito parecidas com ele. Grupos, né? Grupos, né? Esses guetos sociais. E, na realidade, nós temos que desenvolver recursos internos para nós lidarmos com várias realidades diferentes, com a empatia, com a solidariedade, me colocar no lugar do outro. E a gente se forma com o outro. Sim. É o troca, outro, né? Que nos dá essa relação de crescimento e daquilo que eu posso ser. Sim. E aí vem um adulto da relação, né? E do professor e da família, no sentido de estar presente. Até gostaria de fazer uma pergunta em relação a uma coisa assim da sua experiência, né? Eu li aqui que você tem muitos anos de atendimento, né? Escolar, profissional. Então, você viu a transição que houve dessa era, né? Do smartphone, que é a partir aí de 2010, quando o smartphone começou a ficar mais acessível, né? Para a maioria da população. O que você tem notado, então, dessa transição? Na realidade, o que eu percebo e todas as análises que a gente faz e que os teóricos também colocam, é que não é somente o celular. Nós vivemos um mundo em transformação.
Aquilo que você demorava anos para saber o que acontecia no mundo, agora é em tempo real. Isso não foi de 2010, foi antes até de 2010, né? Então, eu pelo menos vi os tsunamis na minha frente, a torre, né? Caindo, as torres gêmeas caindo em tempo real. Então, houve também uma questão da família também tendo para sustentar essa família, indo mais para o mercado de trabalho, não é? Essas crianças ficando muito também tempo na TV, mesmo que não seja o nosso assunto, mas nós estamos entrando nessa questão, ficando muito tempo na TV, nos celulares. Agora, interessante, tem famílias que optam por não ter televisão, né? Mas o celular está presente e às vezes assim a gente percebe esse isolamento social. Vivem na mesma casa, mas almoçam em horários diferentes, almoçam às vezes vendo o celular, cada um no seu canto. Quer dizer, a família também tem que comprar essa ideia, né? De administrar essas questões. E agora para Leila. Leila, a proibição do celular não é só em sala de aula, mas também no momento do intervalo. E acredito que tem motivos também para isso, né? Motivos fortes. E você percebe uma diferença nesse momento de intervalo? Ah, sim. E aluno eles são muito criativos, né? Porque não pode o celular na escola, mas eles dão um jeito de levar o celular no corpo. Então, aí então eles estão burlando. Eles burlam. Conseguem burlar, mas é importante porque até o ano passado que isso era tranquilo, que eles podiam usar, nós víamos os alunos se isolando, né? Como a Rosa falou, ficava sozinho ali no lanche, intervalo inteiro, no celular, não socializava com os colegas, e isso é muito triste, assim, né? Porque esse momento do intervalo é um momento que você vai descontrair, vai conversar, e eles estão ali nas redes sociais, enfim. E aí eles dão um jeito de burlar, sim, o uso do celular na escola. Mas tem algumas escolas que também fizeram algumas soluções para essa questão. Como, por exemplo, nesse momento do intervalo, disponibilizar bolas, permitir que joguem. Então, isso também dá um momento ali de confraternização deles, assim, não de confraternizar, mas no sentido de socializar, que antes eles ficavam só no celular jogando o tempo todo. Entendi. Então, assim, em relação ao burlar, daí como é que a escola ela reage quando vê que o aluno está burlando? Quais são os procedimentos? Bom, na escola que eu trabalho, nós tivemos um acordo, assim, entre a coordenação, os professores. Se isso for, né, se conseguirem, né, identificar que ele realmente está usando o celular, é entregue para a coordenação e os pais têm que ir à escola para retirar esse dispositivo. Então, assim, nenhum pai quer parar o trabalho para ir lá pegar o celular, né? Então, foi essa a estratégia, assim. E na sua, Rosa, como é que é feito? Eles aderiram bem, né? Houve um trabalho de conscientização, de mostrar o porquê. E é lógico, se alguém leva, o procedimento é o mesmo, mas o que nós temos percebido há essa troca, há uma interação maior. Então, na escola foram disponibilizados espaços para jogos interativos, não é? Não esses jogos, tem também os jogos em dupla, mas também os jogos mais coletivos. Mas o que nós estamos percebendo? Que algumas pessoas podem considerar do ponto de vista negativo, mas nós consideramos que é altamente positivo. Se o conflito existia no mundo virtual, o conflito vai aparecer no mundo real, no intervalo às vezes, porque ele está aprendendo a lidar com a situação. Porque antes ele não havia troca. Então, é o ouvir, é o falar, é a discussão na hora do jogo. E se surgir algum conflito, tudo isso nós
entendemos que são possibilidades de trabalho e desenvolvimento de recursos internos para que haja mediação, para que eles resolvam os conflitos. Porque ele tem que desenvolver essa capacidade, porque eles não terão os adultos a vida toda para resolver esses conflitos, né? Então, são oportunidades de resolução. Entendi. Então, assim, começaram até a brigar. Que antes nem isso não estava fazendo. Começaram então, a bater assim, boca, se desentender. No é jogo, normal. que normal. No jogo não tem? Você não vê nos times de futebol? Né? Por que não vai existir na escola? Sim. Então, aí há a possibilidade de trabalho. De colocar-se no lugar do outro, de trabalhar as normas de convivência, até onde eu vou, o limite do outro, o respeito ao espaço do outro, das normas coletivas, de como eu falo, de como eu recebo, como que eu administro as minhas emoções. Então, a gente fala, não tem problema nenhum você sentir. O problema é você atuar. O que fazer. Nessa raiva, o que você fazer. Né? Então, assim, a gente percebe que alguns não sabem perder, que vão desenvolver recursos, né, de como lidar com isso, porque a vida real é isso. Então, assim, para finalizar esse episódio, até agora a percepção, então, de vocês é positiva. Positiva. Sim, bastante. Já deu para sentir, então, resultados. Sim, com certeza. Muito bem. Gente, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso assunto. Eu sei que é um assunto importante, relevante e tem muito conteúdo para a gente conversar. E se você está gostando desse episódio do Simprocast, então fique com a gente, porque logo em seguida, no próximo episódio, a gente continua aqui com a Leila e com a Rosa Maria, trazendo mais informações sobre essa novidade, né? Escolas sem telas. Obrigada a você que esteve até aqui e nos vemos no próximo episódio.